Meu nome é Milena Moterani, eu sou natural de Varginha, sempre morei aqui, tenho 45 anos. Eu me formei na Faculdade de Direito de Varginha no ano de 2002, foi a conclusão do curso, e colei grau em 2003. E nessa época eu já tinha definido, né, na época dos estágios da faculdade, que eu queria seguir o mundo dos concursos. Né, eu cheguei a fazer estágio num escritório de advocacia, mas eu não me identifiquei na época. Aí eu continuei, né, estudando para concursos. O primeiro concurso que eu tentei foi para oficial de apoio judicial no Tribunal de Justiça de Minas. Eu fui reprovada neste concurso 2 vezes, e daí eu insisti, na terceira vez eu fui aprovada. Né, e eu trabalho até hoje lá, né, estou lotada aqui na comarca de Varginha mesmo, no juizado especial. Quando eu fui nomeada no tribunal, no início eu continuei estudando, mas eu dei uma acomodada, sabe? Eu acabei ficando lá, né? O horário de trabalho é bom, que eu trabalho 6 horas. Também eu comecei a namorar, né? E eu fui ficando por aqui. E quando foi em 2020 que eu terminei, né, esse relacionamento, eu decidi voltar a estudar para o cargo que eu sempre sonhei. Meu primeiro estágio no fórum, aqui em Varginha, eu tinha 18 anos e foi numa vara criminal. E eu adorava ler os inquéritos, as investigações, eu adorava ver foto de local de crime, sabe? O pessoal falava, gente, você é louca, né, de ver essas fotos. E eu sempre gostei. E nessa época, até o doutor Aloísio Rabelo, ele era promotor na vara criminal que eu estagiava. E aí ele chegou a falar assim, você tem que fazer concurso para delegada, você tem cara de delegada, que você é brava, tal. Mas aí eu me lembro que nessa época eu cheguei até a olhar o edital, né, do concurso para ver as matérias que caíam. E aí eu vi que tinha prova oral, eu falei, gente, jamais que eu vou dar conta, né, de fazer uma prova oral. Aí foi um dos motivos também que eu deixei esse sonho de lado. Mas aí agora, 2020, né, eu retomei esse sonho. Eu voltei a estudar em março de 2021. E aí eu estudei especificamente para delegado. Foi a primeira vez que eu estudei para esse concurso. E fui prestando, né, eu tive algumas reprovações. E agora deu certo em São Paulo. 2020 até foi um ano assim muito desafiador, porque né, nesse relacionamento eu fiquei 7 anos. Eu terminei em janeiro de 2020 e em março começou a pandemia. Então assim, eu fiquei muito mal, né, com o término, e a pandemia foi aquela loucura, né? Eu falei que 2020 foi um ano assim que eu sobreviver, sabe, para eu me reencontrar. Naquela época a gente estava trabalhando em sistema de rodízio, então tinha alguns dias que eu ficava em casa. E eu me lembro até que a minha irmã falou assim, por que você não volta a estudar, né? Mas naquela época eu não tinha condição de estudar, eu não estava bem comigo mesma, eu cheguei a ter um início de depressão. E quando foi mais pro final do ano que eu falei assim, gente, eu vou voltar a estudar. E aí eu comecei a me inteirar, né, como é que estavam os editais, as matérias que caíam. Cheguei a conversar com alguns delegados aqui em Varginha para saber sobre, né, a carreira, lotação, né, as dificuldades do estudo também. E aí eu adquiri um curso, comprei um notebook e comecei com a cara e coragem. Assim, no início não foi fácil, porque eu estava afastada do direito, né, há muitos anos. Apesar de trabalhar, a prática é completamente diferente da teoria, né? Então, eu tive que formar a base novamente, né, das matérias principais. E assim, no início, acho que eu me iludi um pouco. Eu achei que ia ser um pouco mais fácil, porque eu voltei a estudar em março de 2021 e logo em outubro saiu o edital da Polícia Civil daqui de Minas. A prova foi em dezembro. E eu fui achando que eu já tinha condições de passar, sabe? E não passei. Eu lembro que eu fiquei bem frustrada, né? Aí que eu falei, gente, eu vou precisar reforçar essa base, precisar dar mais atenção para isso, né? Nessas matérias principais. E aí eu até fui comprando os cursos de matérias isoladas, por exemplo, medicina legal, que era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Criminologia, que a gente, na minha época, não tinha na grade curricular da faculdade. E daí eu fui estudando, fui conseguindo aumentar minha nota, até que veio essa aprovação agora em São Paulo, né, em todas as fases.
as fases que eu tô agora, que é títulos, psicotécnicos, exames médicos não são eliminatórios. E eu também consegui passar para a fase oral da Polícia Civil aqui de Minas. Então, assim, você vê, em 2021 fui reprovada e agora eu cheguei na fase oral. O que você elencaria como seus maiores desafios na sua fase de preparação? Foi a questão da idade, porque aí eu voltei a estudar, eu estava com 40 anos. E, gente, né, não vou mentir nem romantizar que 40 anos não é a mesma coisa que 20, nem a mesma coisa que 30. Sua cabeça é diferente. A mulher tem essa questão hormonal que interfere, né, que às vezes você não dorme bem. E eu, se eu não durmo bem, não consigo estudar, a gente não consegue concentrar. Então, esse foi um desafio que eu tive, sim, na questão da idade. Mas, ao mesmo tempo, a idade me trouxe maturidade, sabe? De ter esse autoconhecimento, de saber o que era para mim, ter a humildade de reconhecer os pontos fracos, né? Como eu falei, as matérias que eu precisava dar uma aprofundada, e saber né, que aquilo não ia ser da noite para o dia. Depois dessa prova de Minas, que aí eu falei, não, eu acho que, né, eu preciso reforçar a base, vai demorar mais um pouco, mas eu não vou desistir. Né? Eu não tinha na minha mente que eu fosse desistir, sabe? Em alguns momentos, porque estudar para concurso não é legal, não é fácil você ficar ali, né, sentado horas e horas, e é uma coisa muito solitária. Então, você fica ali naquela, será que vai dar certo? Será que eu estou estudando certo? Será que eu vou conseguir? Será que essa carreira mesmo para mim, né? Então, nesse período também da pandemia que eu me aproximei muito de Deus, né? Eu sou católica, mas eu era aquela católica assim que procurava para apagar incêndio quando estava acontecendo algum problema. E aí, né, tanto que veio o término, pandemia, e eu me aproximei mais de Deus e fui me aproximando cada vez mais. E me fortaleceu muito nesse processo para eu ter resiliência com as reprovações. Deus fala com a gente assim, sabe, nos pequenos detalhes. Em vários momentos eu tive sinais de que eu deveria seguir, que era essa carreira, né, que era o que eu não devia desanimar, mesmo diante das dificuldades. E outro desafio também, que aí nessa fase eu já estava morando sozinha, então tem toda a questão da casa, né? O trabalho doméstico, se eu não fizer minha comida, eu não tenho o que comer. Então eu tinha que conciliar também o estudo com o trabalho e com o trabalho doméstico, né? Então eu tinha uma rotina toda organizada para que eu conseguisse cumprir, né, o meu cronograma de estudo nos dias. E também cuidar da casa. Então, era uma rotina exaustiva. Chegava, às vezes, final de semana, eu estava muito cansada. De sábado, às vezes, né, você quer descansar, mas para concurseiro, de sábado é dia útil. Eu estudava sábado o dia todo, né, e domingo, quando não tinha edital aberto, eu descansava o dia todo. Agora, quando tinha edital, eu estudava na parte da manhã e tirava o período da tarde para descansar. Como que era a sua rotina de estudos? Você está comentando, você tinha que ter essa organização. Quantas horas você estudava por dia? E quais cursinhos você vê que te ajudou? Então, em relação aos cursos, um erro que eu cometi no início, eu ficava comprando curso de reta final, que são esses, né? Quando sai o edital, eles lançam aquelas turmas de reta final. Então eu ficava pulando de reta final em reta final e não conseguia fixar a base. Então eu chegava na prova objetiva, eu não avançava muito. E aí veio uma reprovação que foi dura em Santa Catarina, em 2024. Eu fiquei na prova objetiva por uma questão e eu fiquei muito mal. Nessa época eu estava aguardando o resultado da discursiva em São Paulo. E assim, nossa, aquilo me derrubou, porque assim, no gabarito provisório eu tinha conseguido. Só que como anularam muitas questões, eu saí. Eu fiquei por uma questão do corte. E nossa, aquilo ali foi, sabe, eu queria desistir. Eu falei, gente, acho que isso não é para mim, não aguento mais.
E aí eu, né, retomei as forças, voltei a estudar, mas eu não estava conseguindo me concentrar, não estava rendendo. Eu fiquei bem desanimada. E aí que eu resolvi contratar uma mentoria com uma delegada lá de São Paulo, a Sabrina, que a gente já conversava pelo Instagram, eu já tinha feito alguns cursos com ela para a fase discursiva mesmo. E daí eu resolvi fechar a mentoria com ela, né? Até eu tive que trocar todo o meu material, porque ela utiliza o material de um outro curso. Mas foi, assim, excelente para mim. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi, assim, um investimento mesmo. Porque com a mentoria eu passei a estudar com calma, sem aquele desespero de reta final. E né, ela colocava, dividia as metas, os horários de estudo de acordo com a minha rotina. Então, assim, eu estudava 5 horas diárias. Nessa época, eu trabalhava à tarde. Eu estava trabalhando das 13 às 19. Então, eu acordava 4h30 da manhã para estudar, porque eu estudava e depois eu ia para academia, porque também quem quer concurso para a área policial tem que treinar, porque tem TAF, né? Tem que ficar firme na academia. E depois da academia que eu almoçava e daí eu ia trabalhar, entendeu? Mas assim, eu nunca consegui estudar à noite. À noite eu nunca consegui, por isso que eu preferia acordar mais cedo, dormir mais cedo e eu rendia bastante de manhã. E de sábado eu costumava estudar umas 6 horas e domingo, quando eu estudava de manhã, era umas 4 horas, porque eu tirava também um período para descansar. As pessoas têm essa coisa de às vezes vem uns coaching falando, né? Estude enquanto eles dormem, né? Às vezes o edital sai, você fica naquele desespero, eu quero estudar 8 horas por dia e tal. E, gente, não adianta chega uma hora que o teu cérebro não assimila mais. Às vezes você vai ficar ali lendo, mas você já não está absorvendo o conteúdo, sabe? Por isso que eu falei essa questão da maturidade, do autoconhecimento, que aí você sabe seus limites, você sabe até onde que você vai, entendeu? Tipo assim, aí tinha dia, e assim, né, não era todo dia que eu estudava aquela beleza, não. Porque, né, a vida não para você estudar. Então, eu, né, enfrentava esses problemas familiares, ou problema no trabalho, e isso tudo interfere. Então, às vezes, o meu rendimento não era aquele esperado, às vezes eu estava lá, eu tinha que estudar 5 horas. Tinha dia que eu conseguia estudar só 3, sabe? E eu não me punia por isso. Estava passando, às vezes, uma situação difícil, ou tinha dormido mal. Aí eu jogava para eu terminar o estudo no outro dia, e aí, às vezes, no final de semana, eu corria atrás de alguma meta que tinha ficado atrasada da semana. E você tinha alguma forma de lidar com essa pressão ou com esse desânimo que às vezes batia? Assim, dependia do momento, né? Mas, assim, geralmente eu procurava Deus, eu ia rezar, ou eu ia, né, à missa, ia na igreja. Já aconteceu vezes de eu falar assim, eu vou sair para dar uma volta, ou eu ia para academia. Academia, gente, nossa, é muito importante para quem está estudando para concurso. Eu falei na área policial, principalmente por conta de, né, tem concursos que tem o teste físico como fase eliminatória, né? Lá em São Paulo não tem. O nosso teste físico lá já é na Cadepol, em Poçados, né? Que a gente vai contar como nota lá depois para a classificação, para escolher a lotação, entendeu? Mas é importante a academia para tudo, eu acho, porque você sai assim, né? Igual, vou dar um exemplo. Sábado eu acordava por volta às vezes de umas 6, 7 horas da manhã e aí eu começava a estudar. E tinha dia que eu acordava e eu sentava e falava assim, nossa, hoje não vai dar. Hoje eu tô cansada. Gente, porque fica parecendo assim que você tá, sabe, moída. Aquele olho ardendo, aquele cansaço. Aí que eu falava assim, então hoje o que eu vou fazer? Eu vou na academia. Aí eu ia para academia, às vezes eu fazia um cardio, uma meia hora, fazia uns alongamentos. E aí eu voltava para casa com outra disposição, que aí libera endorfina, né? E aí eu voltava e eu ia estudar depois. Aí nesse dia, às vezes eu estendi um pouco além do horário para eu conseguir terminar. Então, por isso que eu falei assim, tenho, né, o cronograma,
Mas às vezes você não vai conseguir cumprir certinho daquele jeito. Tem dia que sai completamente do controle. Teve uma época que eu tive problema com um vizinho por conta de barulho. E aí eu lembro de teve um dia que eu fui dormir, era 2 horas da manhã, e o meu despertador 4h30. Aí nesse dia eu falava, gente, não tem a mínima condição, né? Não vou conseguir acordar 4h30 para estudar. Aí eu acordava mais tarde, estudava o que eu conseguia e ia jogando para os outros dias para eu terminar, entendeu? A vida não para, gente. Se eu fosse esperar as condições perfeitas para eu estudar, eu não teria sido aprovada, porque eu tive muitos desafios, né? Além desse problema que eu falei agora, problema no trabalho, problema familiar, que às vezes fica aquela coisa que fica martelando, né, na sua cabeça, você não consegue desligar e concentrar no estudo. E aí eu não insistia. É melhor eu descansar hoje, e aí eu ia fazer, né, uma dessas atividades que eu listei e voltava com tudo no dia seguinte. Agora eu queria que você desse uma dica para quem está te assistindo e está começando agora a estudar para concurso, que deseja esse mundo dos concursos. Então, a primeira delas, eu vou falar, é a pessoa levar a faculdade a sério. Porque eu entrei na faculdade, eu tinha 17 para 18 anos. E nessa idade, a gente acha que sabe muita coisa. Hoje em dia eu vejo que eu não sabia nada da vida, né? A gente, né, é uma idade que a gente não costuma muito escutar os nossos pais. A gente acha, ai, meu pai, minha mãe não sabe de nada. Sabe sim, sabe. E o caminho, para mim, foi um pouco mais complicado, porque eu não levei a faculdade tão a sério. Né? E eu vejo, às vezes, as pessoas reclamando de faculdade, de professor, e às vezes o problema não é esse, o problema é o aluno, que não está levando a faculdade a sério, sabe? Então, assim, leva a faculdade a sério. Tem muita gente que está sendo aprovada no OAB até mesmo antes, né, de terminar o curso, porque está estudando, né? Eu acho que a partir ali do 4º ano a pessoa já pode começar a estudar para a OAB. Eu acho importante até mesmo quem quer seguir concurso, fazer o exame da ordem. Eu fiz, né? Eu não cheguei a tirar a carteira do OAB, mas eu fiz. E tem gente até, inclusive, que está sendo aprovado em concurso antes de colar grau, né? Então, assim, gente, leva a faculdade a sério, estuda, honra o dinheiro dos seus pais, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade. E, querendo ou não, são 5 anos, né? Eu vejo, olha como que a minha vida mudou em 5 anos, né? De 2020 para cá. Então, muita coisa pode acontecer. Curte a faculdade, né? Curte os colegas, sai sim, mas tem responsabilidade, né? Limite, assim, estuda para as provas. Nesse período de faculdade também é importante você, nos estágios, hoje em dia até tem mais oportunidade de estágio do que na minha época. Né? Se você está em dúvida qual carreira seguir, faz um estágio. Tem lá no Poder Judiciário, no Ministério Público, Defensoria, hoje em dia, né, Procuradoria. Né? Ah, eu quero advogar, vai conversar com o advogado, conhece como que é a rotina do escritório. Eu acho que isso ajuda bastante você definir que área que você quer seguir, porque o direito é um leque muito amplo, né? Então, esse é o primeiro conselho que eu dou, porque eu passei aperto com isso. Então, eu vejo assim, gente, sabe, facilita as coisas. Para que você vai querer complicar? Né? E definir para qual carreira que você quer fazer o concurso. Porque eu teve uma época, essa época que eu estava estudando para o TJ, depois eu fazia assim, eu dava tiro para todo lado. Eu falei que eu era essa concurseira itinerante. Eu escolhia o concurso pelo edital, que eu via, essa matéria eu gosto, essa... E assim, teve uma vez que eu fui estudar para a Defensoria Pública. Hoje em dia eu vejo, gente, eu não tenho perfil de defensor público. Sabe, assim, tenho total admiração pela carreira, mas não é meu perfil. Sabe, eu sempre gostei dessa área de investigação, do penal, né, do policial, né? Então, assim, se conheça, e conheça a carreira, né? E escolha lá, fala assim, não, eu quero fazer concurso para a magistratura.
né? E foca naquilo, porque assim tem concurso que dá para conciliar, por exemplo, o Ministério Público com a carreira policial, delegado de polícia, muitas matérias coincidem, então acho que dá para conciliar. Mas eu acho que magistratura e delegado já são bem diferentes. Então, você escolhendo o cargo, depois você escolher um bom curso para você seguir com aquele material do início até o fim. Porque foi um erro também que eu cometi, né? Ficava pulando de reta final a reta final e mudando de material. Então, assim, né, escolhe um bom curso, não, né, se informe. Hoje em dia na internet a gente tem avaliações, né? Pergunta para quem já foi aprovado, né? Escolhe o curso, aquele material e tenha disciplina e foco, né? Pensar assim, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Como foi o dia da sua aprovação? Nossa, eu fiquei, gente, enlouquecida, porque na prova oral é tudo muito subjetivo. A minha irmã foi comigo me assistir e 2 professores. E quando eu saí, falaram, nossa, você arrasou, você foi muito bem. E eu consegui responder todas as perguntas. Tinha uma que eu não tinha ideia do que o examinador estava perguntando, mas eu consegui sair e eu me mantive muito calma. Porque a todo momento eles tentavam me desestabilizar. Eles começam a te apertar para ver se você vai cair. E eu mantive a calma, eu respondi todas as perguntas. Mas assim, eu não sabia se eu tinha passado ou não. Não dá para saber a nota que o examinador te deu. Igual eu falei, é muito subjetivo. Então, mesmo, né, eu tendo ouvido também de outras pessoas que eu tinha ido bem, eu não tinha certeza se eu tinha passado. E também não tinha a data para a divulgação do resultado. Então, a gente ficava naquela, ai, será que vai ser hoje? Né? E assim, os cargos anteriores, porque lá em São Paulo tem prova oral para todos os cargos, para escrivão, investigador, e nesses cargos finalizou a prova oral, dali 15 dias saiu o resultado. Então a gente estava assim, então vai ser 15 dias também no nosso. E só que tinha gente que estava acordando 1h da manhã, que é a hora que publica, que é disponibilizado o Diário Oficial lá em São Paulo, para ver se tinha saído o resultado. E teve até um dia que eu fiquei encanada com isso, aí eu não dormi nada. Eu falei, gente, eu não vou ficar olhando. Eu vou dormir e na hora que eu vou saber na hora que eu acordar. E aí foi de domingo para segunda, foi dia 4 de agosto, que saiu, ninguém estava esperando. Porque de domingo para segunda, né? E acho que alguém acordou de madrugada, algum candidato, acho que foi ao banheiro, resolveu olhar e tinha saído. E aí começou a mandar nos grupos, foi aquela loucura. E aí eu acordei 6 horas da manhã, meu celular tinha milhões de mensagens, ligação, tipo, acorda, você passou, você é delegada. E eu assim, gente, como assim, né? E aí eu entrava e procurava, aquele desespero, eu não via meu nome, porque eu só acreditei na hora que eu vi meu nome. E vi a nota, eu falei, gente, ainda tive notão, eu tirei 78,33, que lá são 6 matérias, então eles somam a nota que você teve em cada matéria e divide por 6 para fazer a média. Eu sei que eu tive 78,33, eu falei, gente, não acredito. Mas eu chorava tanto, assim, de soluçar. E eu lembro que eu ajoelhei, agradeci a Deus de não ter deixado eu desistir. E daí eu liguei para minha mãe para contar os prantos, né? Minha mãe, o que aconteceu, né? Eu chorando. E aí eu falei que eu tinha passado. Nossa, mas foi muito emocionante. Assim, gente, é uma emoção. Você vê que tudo que você construiu durante todos esses anos, tanta coisa que eu abri mão, assim, abri mão às vezes de estar até mesmo em evento familiar, viagem, carnaval, gente, eu via todo mundo viajando e eu em casa estudando, final de ano. As pessoas às vezes me chamavam para sair, por fim meus amigos já estavam assim, nem me chamavam mais, porque eu sempre falava, eu não posso, estou estudando, não posso, estou estudando. Aí na hora que você vê teu nome ali, você fala assim, tudo valeu a pena. E eu faria tudo de novo, eu não arrependo das vezes que eu fiquei em casa, carnaval que eu fiquei em casa, Réveillon, não arrependo. É muito gratificante e ver assim, a minha história, que eu voltei a estudar com 40 anos e hoje em dia eu vejo pessoas com 20 e poucos se achando velho para estudar para concurso e fala assim, gente, imagina, né? Se você tá velho, imagina eu.
né? Então eu falo que é sempre tempo, enquanto a gente está vivo, da gente correr atrás dos nossos sonhos, né? E saber, assim, que há um preço a ser pago, mas que vale a pena, sabe? Então, assim, ver minha mãe toda feliz, né? E ela tá naquela, assim, ela tá feliz, nossa, agora eu tenho uma filha delegada, né? E ao mesmo tempo ela tá triste porque eu vou embora, mas assim, é muito gratificante. E quais são agora os seus planos para o futuro? Agora eu tô voltando a estudar, né? Porque eu vou fazer a prova oral em Minas. Então, assim, agora o que eu tenho garantido é São Paulo. Então, me nomeando, eu vou para lá e não vou abandonar o concurso em Minas. Se eu passar na prova oral, for avançando, eu vou seguir. E vamos ver, depois se eu for aprovada, igual eu falei, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não sei se eu vou adaptar lá em São Paulo, de repente eu chego lá e falo, não, acho que eu quero voltar para Minas, porque Minas é meu estado, né? Então, por hora, eu tô voltando a estudar para a prova oral em Minas e eu pretendo dar aula em cursinho preparatório, às vezes dar uma mentoria, sabe, poder ajudar as pessoas que têm vontade de realizar esse sonho e se espelharem na minha história, né? E saber, assim, dos erros que eu cometi, se eu puder passar para as pessoas para que elas não cometam, né, os mesmos erros e curtir muito, né, essa carreira policial que eu sempre quis. Eu tenho a intenção de fazer os cursos dentro da Cadepol para aprimorar, para crescer, né, dentro da carreira também. E, na verdade, quando eu entrar na Cadepol, a minha nota do concurso ela é zerada. Então, a nota que vai valer para escolher a lotação é a nota que eu vou ter na Cadepol, que lá são 6 meses de curso de formação. Então, a gente vai ter aula, tem provas, tem o teste físico, tem aula de tiro. Então, essas matérias, né, elas são pontuadas para depois, pela ordem de classificação na Cadepol, a gente escolher a lotação. Mas assim, só lá no final mesmo que a gente vai saber as cidades, né, que tem vaga, as delegacias, para poder escolher. Eu amei conhecer um pouquinho da sua história. Obrigada. Te parabenizo mais uma vez. Realmente é uma história de superação. Sim. Você superou as limitações que poderiam existir em relação à sua própria idade. Que as pessoas poderiam pensar que existem, mas na verdade você provou que não existe essa limitação. Você venceu seu próprio emocional. Foi. Seus problemas pessoais. Você venceu uma depressão. Sim. E você conquistou. Então, assim, meus parabéns em nome da Fadiva. Obrigada. Adorei conhecer essa história e realmente tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. Obrigada, né, pela oportunidade de estar gravando aqui. Eu até, na hora que eu estacionei, eu até me emocionei de ver, né, a faculdade. Eu acho que eu nunca mais entrei aqui depois que eu formei aqui na secretaria, né, e passo um filme, né, na cabeça. E eu lembro de muitas coisas e foi igual eu falei, eu era muito imatura nessa época. Eu poderia ter aproveitado a faculdade melhor, sabe? Por isso que eu falo para as pessoas, levem a sério, porque como você vê, 5 anos a sua vida pode mudar completamente.